Deixa eu confirmar aqui para ver se ela está aparecendo, né? Porque às vezes dá problema. Espero que esse áudio não venha ficar picotando igual o que eu fiz de manhã cedo, que na verdade é só repetindo aquilo que eu disse no outro, nada mais, nada menos. Pois bem, pessoal, o planeta Prisma, apresentei para vocês aqui tudo que existe lá. Apresentei para vocês que tudo que existe lá veio de Eleap, foi transferido para lá através dos pastores celestiais, que são esses primogênitos, de 15 centímetros a 40 centímetros de altura, não passam disso, tá? Quando eu estava fazendo a leitura no complexo piramidal, e eu fiz a volta ao redor da pirâmide, e ela é pequena, eu só não vou saber aqui dizer para você o tamanho dela, porque eu nunca perguntei, mas é pequena. Vamos colocar aí como se fosse uma casa de 120 metros quadrados, tá? Para você tirar aí uma referência. Dei a volta sobre ela, ao redor dela, né? Ela não tinha nenhuma escada para subir nela, não tinha uma porta. Ela foi projetada divinamente em cima desse topo de pedra. Totalmente polida, sem fissuras, sem riscos, sem nada. Depois que eu vi essas escritas e pude interpretá-las pela chave de Zamaniel, né, que são os símbolos de Zamaniel que vocês já sabem, eu olhei para trás com a intenção de voltar pelo caminho, porque eu não podia ali descer daquela montanha, porque eu não tinha nenhum suporte para aquilo. Foi quando eu vi a esfera pairando na minha frente, sem fazer nenhum barulho, como já não faz nenhum barulho. Dado a isso, a esfera se abriu, eu entrei dentro da esfera. Quando eu entrei dentro da esfera, a esfera subiu. E quando ela subia, eu sentia uma angústia desgraçada. Eu sentia um desespero porque eu não queria ir embora do planeta. Mesmo acabando de ler aquilo que eu falei para vocês aqui. Mesmo sabendo da determinação daquilo que existia ali, eu não quis ir embora. A esfera se acoplou dentro da nave. Quando a parte superior da esfera abriu, que eu passei para dentro da nave, eu estava sozinho. A Gnachete não estava lá. A Gnachete não estava lá. As pessoas me perguntam assim, Rick, essas máquinas voadoras são realmente inteligentes? Sim. Já teve momentos de eu ir em um determinado corpo planetário, eu e a Gnachete ficar lá e a nave voltar para Sirius. As naves, as máquinas são inteligentes. Têm inteligência artificial própria. Têm liberdade de pensamento e raciocínio, para vocês terem uma ideia. Então essa nave foi enviada ali novamente para me buscar. Ela ficou orbitando o planeta enquanto a esfera desceu para me buscar. Quando eu cheguei dentro da nave, não vi a Gnachete, não vi ninguém, eu estava ali sozinho, eu entrei em desespero. Não porque a Gnachete não estava, porque eu estava indo embora do planeta. A nave orbitou o planeta 2 vezes, o planeta Prisma 2 vezes, orbitou o planeta Hugh 2 vezes, orbitou o Sol 2 vezes e partiu para Sirius. Quando partiu para Sirius, porque eu vi ali o holograma do mapa estelar que estava indicando que ela deveria voltar para Sirius, eu sentei no assoalho da nave, fiquei pensativo, fiquei chorando, sentindo saudade do planeta, sentia um vazio tremendo. Foi logo que eu sentei no chão, quando eu dei por mim, não passou muito tempo, eu estava em Sirius. A nave abriu, eu desci da nave, e ali estava a Gnachete, as outras princesas, a sua filha, os seus filhos, o seu marido. E eu estava um caco, eu estava o pó da rabiola.
Eles me pegaram, me levaram para a casa dela. Não tomei banho lá em Sirius, tá, pessoal? Do jeito que eu estava em Prisma, eu cheguei em Sirius. Eu disse para a Gnachete que eu queria morar em Prisma, o porquê que ela me tirou de lá, eu queria voltar, eu pedi para voltar. Ela falou que no momento não seria permitido e perguntou se eu havia lido o estatuto que está sobre a pirâmide. E eu falei que sim, que tinha lido. E ela virou para mim e falou comigo assim: então você sabe que é lei. Eu falei: sei. Mas eu chorava tanto, que eu estava parecendo uma criança pirracenta. Sabe uma criança pirracenta? Eu chorava tanto que saía até catarro do meu nariz de tanto que eu chorava, de tanto que eu chorava. Eu chorava de ficar soluçando. Eu não conseguia parar. Foi aí que ela me pegou, passeamos um pouco ali sobre as praças em Sirius, no planeta Galamiak. Voltei para dentro do palácio dela, onde ela mora com seu marido e os seus filhos. Saí novamente do palácio, fui para o jardim do palácio, fiquei perto de um chafariz, todo esculpido em jaspe. Lavei as minhas mãos naquela água cristalina. O engraçado é que a água se purifica instantaneamente. Bebi daquela água, voltei para dentro e a Gnachete falou comigo assim: olha, você tem que voltar para Eleap, porque Eleap tem um recado para você. Me colocaram dentro da nave de novo, eu não queria ir embora e me mandaram à força para Eleap. Cheguei aqui. Quando eu cheguei na minha propriedade, onde eu fui deixado, o Ronaldo, meu caseiro, falou comigo assim: patrão, o senhor estava fora do planeta de novo? Eu falei: estava. E ele falou comigo assim: olha, sua mãe ligou e eu falei para ela que o senhor tinha viajado. Ela despediu de mim, desligou o telefone e até hoje não ligou. Dá uma ligada para ela. Eu falei: não, pode deixar que depois eu vou dar uma ligada. Tirei a roupa do corpo, joguei dentro da máquina, fui pro banheiro, tomei um banho. Eu devo ter ficado ali uma hora debaixo do chuveiro, né? E lá a água é da minha propriedade mesmo, é água que vem direto da mina, né? Que passa pelo processo de tratamento e vai para os reservatórios da água. E o aquecimento lá na minha propriedade é solar, né? Então não gasto energia nem nada. Então eu fiquei à vontade debaixo d'água. Deve ter ficado mais de uma hora debaixo d'água. Tomei banho, retomei banho, tomei banho de novo. Liguei lá para Ana, que é a esposa do meu caseiro, né? Que é ela que limpa a casa da sede. Eu falei com ela assim: Ana, sobe, faz um café para mim, faz um pão de queijo, faz uma broa, e eu quero uma broa que tenha rapadura no meio. Ela fez. Enquanto ela fazia, eu fui ver um pouco de televisão. Não me aguentei de saudade do planeta Prisma, não me aguentei de saudade daqueles animais. Do nada eu comecei a chorar. Ela até ficou preocupada. Eu falei: não, pode ficar tranquilo que isso aí é coisa minha. Mas ela ficou muito preocupada, certo? E ali, por incrível que pareça, eu não conseguia aceitar a minha volta para Eleap. Eu não conseguia parar de pensar nos animais, não conseguia parar de pensar naquela alcateia de lobos, não conseguia parar de pensar na bondade que fluía e flui do planeta Prisma. Literalmente eu não consegui. Não consegui, mas não consegui mesmo. Certo? Foi aí que eu tomei o café, comi o pão de queijo, comi a broa lá, me deu muita dor de barriga porque eu gosto de comer a broa quente mesmo. E deitei. Deitei, rolei para um canto, rolei para o outro, rolei para um canto, rolei para o outro, rolei para um canto, rolei para o outro. Vim embora. Vim embora para Nova Lima.
Cheguei em casa, desesperado. Na estrada eu vim dirigindo, chorando, parava o carro toda hora. Cheguei em casa, fiquei aborrecido, nada para mim estava bom. Fui para casa da minha mãe, nada para mim estava bom. Fui na República, nada para mim estava bom. Voltei para casa, nada para mim estava bom. Voltei na casa da minha mãe, nada para mim estava bom. Eu sentia saudade. Eu me apaixonei pelo planeta Prisma. Eu me apaixonei para aqueles mesmos animais que existem aqui, que dos quais também eu sou muito apaixonado. Eu sentia que lá ficou um pedaço de mim. Eu fui embora do planeta, mas lá ficou um pedaço de mim. Voltei para casa, não consegui superar, voltei para a fazenda, cavei um buraco lá na fazenda, entrei dentro do buraco lá na fazenda, eu estava ficando desnorteado e a Gnachete não deu nenhum parecer, ninguém deu nenhum parecer, nenhum deles veio a mim me falar nada. Eles estavam me observando para ver a minha reação e eu ali perturbado, querendo voltar a Prisma, pedindo, chorando, pedindo, gritando, chorando e pedindo, e aquele desespero todo. O tempo passou, não tive resposta de nada. Estava dentro do buraco ali, que quando muitos de vocês que foram já escolhidos, né, por Gnachete, pelos demais, estarão ali comigo, na minha propriedade, e vocês vão ver esse buraco. E ali eu deitei no chão do buraco, ficava raspando o dedo na parede, ficava sentado, chorava, saía, ia para a sede, pegava água, pegava café, voltava. E ali o caseiro ficou muito preocupado comigo, mas ele sabia que alguma coisa tinha acontecido, porque ele sabe do que eu sou testemunha, né? Passou o tempo? Passou. E uma parte que tocou profundamente a minha centelha de vida foi o momento que eu pedi tanto, foi quando o planeta Eleap, literalmente com a sua voz, porque o nosso planeta Eleap, a nossa mãe adotiva, ela tem uma voz maravilhosa, e ela combina os elementos do teu espírito para falar com você, e ela falou comigo assim: você quer mesmo me deixar? O que seria de mim se você ficasse lá? No momento que você saiu, eu senti tanta saudade de você que eu sabia que não só a pureza de Prisma, mas a pureza de Hugh e a pureza de todos os outros planetas, como Galamiak, Alaner, Kank, iria te conquistar. E você não ia querer voltar para casa. Foi isso que ela falou comigo. Mas quando ela falou comigo assim, você teria coragem de me deixar sozinha? Aquilo ali eu desabei no choro, fiquei chorando demais. Mas chorei muito mesmo. Foi aí que eu falei assim: mãe Eleap, me perdoa. Eu desviei totalmente meu pensamento, mas a senhora sabe que eu sou apaixonado pela senhora porque eu sou mesmo. Ela disse sim, eu sei. Ela disse que sabia que eu era apaixonado por ela. E por mais que ela saiba que nós iremos embora daqui para sempre, ela como mãe já sente a saudade antecipada de nós. Principalmente daqueles que a irritam todos os dias. E eu naquele momento, naquela hora, saí lá do buraco, fui para casa, tomei um banho, no outro dia parti para Nova Lima, retomei a minha vida normal, consciente, sem problema algum. E liguei para minha mãe novamente, expliquei para ela o que aconteceu. Voltei à minha vida, voltei à vida que eu estava vivendo, normal, sem problema nenhum, né? E a própria Eleap me ensinou que o amor que eu sinto por ela já foi aceito por ela.
Quando eu converso com ela, e agora que nem estou contando para vocês aqui, essa minha experiência lá no Planeta Prisma, que para muitos pode parecer absurdo, loucura, muitas pessoas idiotas que estão ouvindo aí esse vídeo podem até dizer assim, onde esse cara fumou isso? Podem falar o que quiser. Nunca ninguém vai tirar de mim a minha experiência e toda a minha vivência com eles. Nunca. Nem o AVC, nem a morte cerebral, nada, nada, absolutamente nada vai tirar de mim a minha relação, a minha experiência com eles. Ninguém nunca vai apagar da minha mente, nem me fazer dizer ao contrário tudo o que experienciei. E o engraçado é que o Toby começou a latir justamente agora. Por quê? Porque uma vez, conversando com ele, esse cachorro que está latindo aí, eu contei para ele sobre o Planeta Prisma. E o que ele disse ali no seu latido, que ele está muito feliz de poder ter me ouvido contar de novo, e mais feliz ainda, porque ele sentiu que Eliape concordou com o que eu ia dizer aqui, que vou dizer agora. Eu tenho certeza que Eliape já transferiu o meu recado para Prisma, para Hugh e para todos os corpos planetários que eu tive o prazer de conhecer. Eu vi tantas coisas em sistemas solares, tantas maravilhas, como também vi sistemas solares inteiros destruídos. E o interessante é que uma vez eu passando por um sistema solar que tinha sido destruído por causa da guerra, eu vi esse corpo planetário partido ao meio. E tinha um dispositivo tecnológico muito grande, gigantesco, colossal, que anexou um braço em um lado do corpo e anexou o seu braço no outro lado do corpo e começou a puxar o corpo planetário para que ele voltasse à sua maneira original. Eu não sei o procedimento que eles iam usar para que eles pudessem emendar aquele corpo, eu não sei, não tenho conhecimento disso. O que eu sei é que eu vi. Eu vi e testemunhei e certifico do que eu vi. Quando eu estava na federação, eu pude testemunhar uma reunião do qual eu fui convidado, mas eu não interagi de modo que eu pudesse ali, na reunião, falar alguma coisa relacionada a alguma coisa, porque ali a minha opinião não interessava, mas eu só ouvi. E eles estavam falando sobre a reconstrução de novos mundos. Inclusive, eu já até gravei um vídeo aqui, onde eu falo de uma família, dos primogênitos, né, que estão reconstruindo vários planetas. Eu até disse a vocês que eu estive junto com esses primogênitos, reconstruindo os mundos, e nesses mundos, que eu tive o privilégio de vê-los reconstruindo, que eu falei para vocês, eles reconstroem numa facilidade terrível. E mesmo assim, com tamanha tecnologia, com tamanha expansão dimensional, com tamanha expansão de densidade, nenhum deles aceitam ser vistos como deuses e deusas. É isso que é mais legal de tudo isso. Eu estou aqui usando esse meio de comunicação, YouTube. Estou a cada dia que passa narrando a minha história com H maiúsculo, para que você entenda que você é capaz de alcançar todos, não alguns, mas todos os seus objetivos. E é isso que eu quero para você. Eu quero para você que você tenha coisas melhores do que eu tenho. Eu quero que você seja melhor do que eu sou. Eu quero que quando você olhar para as estrelas, você não veja simplesmente um pontinho de luz, mas saiba que ali eles estão te observando. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você tenha o de melhor nessa terra. Eu quero que você pare de acreditar em Deus.
Eu quero que você pare de acreditar em Jesus. Quero que você pare com tudo isso, porque nada disso existe. É duro, mas é a verdade. E não é demônio aqui me usando para falar isso com vocês, não. Tudo que eu testemunhei é real, é verdadeiro, é limpo. Todas essas coisas são. Eu estive mal, estive doente. Deus não me socorreu, Jesus não me socorreu. Eu não fiquei cheio do Espírito Santo. Porque eles não existem. Como eu vou culpar alguém que não existe? Aqui, nos meus vídeos pelo YouTube, eu passo somente 1% de tudo aquilo que me foi dado a saber. Porque eu não tenho capacidade de passar 2%. Quem dirá 100%? Mas o pouco que eu consigo falar para vocês já é de grande valor para que vocês tenham uma vida decente. Parem de esperar nas pessoas. Parem de depender um dos outros. Parem. Valorizem a si mesmos. Valorizem quem está à volta de vocês a partir do momento que vocês aprenderem a se valorizarem. Busquem conhecimento. Leiam. Buscam entendimento. Eu já ensinei desde o meu primeiro vídeo até o anterior como se conectar. Eu não vou ficar falando toda hora. Não vou. Porque gasta tempo. Tem que ter muita paciência. Raciocinem. Ou continuem sendo burros, ignorantes. Fica a critério de cada um. Mas a verdade é que esse testemunho, ele é meu. É a história com H maiúsculo, com H de Henrique, que eu vivi e vivo com eles todos os dias. Sou burro quando tem que ser burro, sou ignorante quando tem que ser ignorante, sou impaciente mesmo, nunca neguei isso para ninguém. Assumo os meus erros, mas uma coisa que eu não sou é mentiroso. Ainda que muitos digam que eu seja, eu não sou. E no tempo certo, na hora certa, toda a verdade irá aparecer. E as pessoas que já passaram pela minha vida, a palavra mesmo já diz, passaram. Não voltarão nunca mais. Nunca, 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 nunca mais. Quem passou, passou. Já era. Já era. Eu sou assim. Sou de opinião formada. Não dou segunda chance para ninguém. Porque a vida, a faculdade que nós chamamos de mundo, nunca me deu uma segunda chance. Sempre, todos os dias, eu tinha uma chance, que quando perdia, ela não voltava. Então a minha chance se renovava não como aquela que passou, mas com outra, ainda pior. Eu tive que aprender na marra. E no dia que eu estava morrendo, lá na Serra do Canastra, quando eu falei para o meu grande amigo, o coronel, que na época era o comandante do 12º Batalhão de Infantaria, eu falei para ele assim, olha, está aqui o mapa, aqui está a minha localização, eu estou indo para lá, vou ficar lá aproximadamente 10 dias, 15 dias, 20 dias, um mês, até quando eu aguentar. Se eu não voltar nesse período, mande o pessoal ir lá buscar meu corpo, entregar meu corpo para minha família, me sepultar, me cremar ou me jogar no lixo, tanto faz. Mas eu quero ir onde eu me sentia bem. Porque eu sempre gostei de estar no meio da natureza. E quando eu cheguei lá, eu tive o privilégio de ser agraciado com a visita da filha de Agnachete e do seu genro, que falaram para mim palavras que jamais irei pronunciar aqui, de tamanha belezura que tem essas palavras. E ali, com o passar dos dias, eu fui levado para fora do planeta Eliape. Eu nunca vou me esquecer do momento em que os astronautas russo e americano viram a nave em forma de traça
e acenaram para ela de forma natural. Daquele dia em diante, quando eu voltei para Eliapa, eu fiquei me perguntando, poxa, os astronautas agiram de forma tão natural vendo uma nave alienígena, por que que ninguém fala nada? Foi aí que eu comecei a entender sobre as conspirações, sobre os primogênitos caídos, e mostrar a vocês um pouco de tudo aquilo que me foi dado a saber, que vocês estão aí carecas de saber também. Hoje eu dividi com vocês o planeta Prisma. Dividi aquela alcateia maravilhosa que da qual sinto muito saudade, que me acompanhava ali todas as noites para não me permitir sentir frio. Sinto saudade de todos os animais, de todos os insetos. Os pernilongos lá em Prisma têm 10 centímetros. 10 centímetros. E eles não chupam sangue. Eles chupam o néctar das flores. Pernilongo, hein? Esse mesmo é que a gente joga Baygon em casa, bate com pano, usa aquelas raquetes eletrônicas que sapecam os pernilongos, esse mesmo pernilongo aí. Aí você me pergunta assim, Henrique, por que os animais aqui são ferozes? Porque nós somos o culpado. Eu sou culpado pela ferocidade da criação. Você também é, todo mundo é. Os nossos ancestrais são. Porque nenhum animal tinha a ferocidade, nenhum animal possuía veneno. Mas a nossa arrogância e toda a desgraça que existe em nós, no quesito maldade, nós lançamos como energia em Eliape. E ela não conseguiu filtrar tudo isso e automaticamente recaiu sobre a criação. A cobra que não tinha veneno passou a ser venenosa, o escorpião que não picava passou a picar e ter veneno, tudo se tornou em cadeia. A atmosfera foi contaminada, os gigantes deixaram de existir, e tudo foi reduzido no tamanho. Como vocês veem, não precisa que eu ficar falando. Porque quem me ouve, acredito eu que não seja analfabeto. Né? Acredito que as pessoas têm inteligência. Então não precisa ficar aqui maquiando muitas palavras para a pessoa ter um bom entendimento daquilo que eu estou falando, não. Pelo menos eu acredito nisso. E o que eu quero dizer com tudo isso é que hoje estou feliz e sou feliz por ter compartilhado com vocês tudo que aprendi com eles. Tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo, literalmente tudo. Eu me despeço de vocês. Antes de me despedir, eu quero deixar aqui algumas frases ditas naquele filme dos Transformers, que são frases de grande valor e impacto. Eu peço que vocês prestem bastante atenção no sentido dessas frases, que vocês vão ver como é lindo, como é maravilhoso. E assim que terminar de tocar as frases, eu vou interromper os vídeos. O vídeo, né? Eu vou aqui minimizar essa página, interromper, né, o compartilhamento de tela e vou colocar aqui para vocês aqui a frase. Deixa eu ajeitar aqui direitinho. E assim que terminar, eu finalizo o Hangout. Então aqui eu já me despeço de vocês. Um beijo enorme no coração de todos. E espero que vocês tenham entendido toda a mensagem que eu trouxe para vocês aqui. Ok? Abraço e até mais.